E aí galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, não deixe de se inscrever no canal, tá? Que toda semana tem coisa muito legal aqui que eu tô tentando abordar e esclarecer e tirar dúvidas da galera, tá? Hoje eu preparei um vídeo especial, na verdade eu acredito que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, que é um vídeo falando sobre música eletrônica, né? Então eu já tenho tido pedidos aí no canal já há um bom tempo, eu tenho percebido, na verdade, várias dúvidas em relação à música eletrônica, muita gente perguntando, muita gente fica confusa, porque na verdade a música eletrônica, em termos de mixagem, em termos de áudio, ela é uma exceção à regra, né? Então eu costumo falar até com pessoas que eu tenho dado os cursos e tudo, que eu comparo a música eletrônica como um aprendizado na música. Quando a gente está, por exemplo, se você está aprendendo a tocar guitarra, teclado, baixo e tudo, é como se você estivesse começando a aprender a tocar as coisas, por exemplo, com blues, né? Que o blues é um estilo que, na verdade, apesar de ser simples e tudo, ele é um estilo da exceção, né? Então você começa a aprender lá a tocar as escalas pentatônicas e tudo aquilo. Tudo aquilo ali, na verdade, são exceções, né? Então, em vez de você começar lá da escala maior, das coisas mais simples, você já começa uma coisa que teoricamente é mais simples, mas ela é cheio de malíciazinha para você poder trabalhar e dominar mesmo, né? Então, um cara que toca blues, na verdade, por mais que seja uma linguagem simples, é uma linguagem cheia de malícia ali, que você tem que ter um domínio, você tem que ter um conhecimento da própria linguagem para você dominar. E a música eletrônica eu vejo dessa forma em termos de áudio também, porque muitas das coisas que aparecem para a gente trabalhar, na verdade elas já surgem dentro das exceções. Muitas vezes a gente está trabalhando música eletrônica, a gente tem que fazer manipulações e ter conhecimento até de coisas de masterização para a gente não acabar com o áudio durante a nossa mixagem de música eletrônica, né? Então é muito importante entender todas as ferramentas, entender o conceito. Muitas vezes é importante você entender que você não deve fazer nada com os instrumentos, né? Então, você ter essa compreensão é muito difícil, porque quando a gente vem daquele conceito estudo de áudio, né, que você pega cada track, você comprime, equaliza, aquilo ali, aquele conceito básico funciona principalmente para áudio que é gravado, né, que você está captando ali com microfones e tal, que são áudios que vêm de forma mais pura, né? Não tem tanto processamento. Mas quando a gente está trabalhando com música eletrônica, é muito engraçado, porque grande parte da matéria-prima que você está trabalhando ali já tem o processamento, e muitas vezes o processamento é feito até de forma errônea mesmo. Muita gente eu sei que trabalha com áudio de biblioteca, trabalha com loop de biblioteca, né? Então, quando você está trabalhando com essa fonte, essa matéria-prima dessa origem, é muito delicado e a gente tem que tomar muito cuidado e saber analisar o som antes de fazer qualquer tipo de processamento, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma música que eu mixei do zero, eu masterizei, vocês vão acompanhar o resultado que eu cheguei e eu vou mostrar para vocês alguns conceitos que eu utilizei, tá? Porque muitas pessoas ficam perdidas com esse lance de música eletrônica. Obviamente o estudo da mixagem é muito aprofundado, mas o meu objetivo aqui é falar para vocês um pouco dos mitos, das verdades, de tudo envolvido em relação à música eletrônica em termos de áudio. Tá? A gente vai falar um pouquinho da produção de música eletrônica, que é uma outra coisa, é um outro universo, mas aqui eu tô abordando bastante em cima da proposta do áudio, como a gente mixa a música eletrônica, porque é muito diferente também. Às vezes você vê um cara que é um super produtor de música eletrônica, o cara é DJ, né? Só que não necessariamente você ter esse conhecimento e você ter essa desenvoltura e você ter essa linguagem de produção significa que você vai ser bem sucedido na própria mixagem, entendeu? São coisas que são complementares, obviamente, porque a música eletrônica ela é bem calcada em cima dos efeitos da mixagem, né, da própria criação, da inter-relação entre os elementos, tudo isso, né? Mas nem sempre uma produção bem feita de música eletrônica resulta numa mixagem bem feita de música eletrônica. Então é muito importante a gente entender esses dois pontos e saber discernir essas coisas, né? Então eu vou focar nesses vídeos muito em cima do áudio, como que a gente tem que trabalhar o áudio para a gente conseguir evidenciar aquela composição, independente da composição que você tem, seja ela trance, seja ela lounge, seja ela qualquer tipo de música eletrônica, ou seja também a utilização de elementos de música eletrônica
dentro de outros estilos, por exemplo, dentro do rap, que é muito comum, do hip hop, dentro do rock também. Então você entender esse conceito de como a gente manipula esses elementos mais prontos, de como a gente mistura elementos mais prontos com elementos menos prontos, a gente entender esse conceito vai facilitar demais, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos lá, cair no som? Valeu! Então beleza, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar uma música, e é até muito interessante eu contar essa história para vocês aqui. Essa música aqui que a gente vai trabalhar é de um amigo meu chamado Sérgio Pereira, mas apesar do nome dele ser Sérgio Pereira, ele não é brasileiro nem português, ele é sul-africano, né? E ele morou em Londres durante muito tempo e tal. Ele é DJ, produtor de música eletrônica, ele faz apresentações, né, ao vivo como DJ na Europa direto e tal. E eu acabei conhecendo ele aqui em Juiz de Fora e coincidentemente ele é casado. A esposa dele é daqui de Juiz de Fora, né? E eu conheci ele por coincidência, através de um amigo em comum e tal, que tava trocando uma ideia com ele, até para fazer algumas coisas de produção eletrônica para a música deles e tal. E acabou que me botou em contato, ele me ligou para tirar uma dúvida e tal. Não, aqui, troca uma ideia com esse cara aqui, ele é gringo e tal. Aí a gente começou a conversar e tal, a gente teve o prazer de trabalhar juntos. Fazer algumas mixagens juntos e tal, muito legal, um cara super talentoso e tal, faz uma produção eletrônica do mais alto nível. Então vou deixar para vocês aqui o link da página do SoundCloud dele, tá? É Sérgio Pereira, né? Às vezes as pessoas chamam ele de Serge, eu chamo ele de Serge também, né? Serge Pereira. Mas é um cara, assim, top, gente boa demais e tem uma produção muito legal. Ele estudou áudio em Londres também, né? Ele morou em Londres muitos anos e tal, agora ele tá morando na Holanda. Mas vira e mexe a gente troca uma ideia e tal, e é um grande prazer sempre estar trabalhando com ele. Então é legal que essa música que a gente vai trabalhar hoje aqui é de um artista internacional, né? Que eu tive o prazer de fazer algumas coisas com ele e tal, e aí ele cedeu gentilmente para eu poder apresentar para vocês aqui no canal também o trabalho dele, né? Então eu peguei essa música aqui, essa produção toda dele, e eu mixei, tá? Eu fiz a mixagem, fiz a masterização, e a gente vai falar um pouquinho sobre todo o processo de uma forma geral, o que eu utilizei na mixagem, como é que eu raciocinei, como é que eu cheguei no resultado final, né? Então, o que eu gostaria de fazer, até mostrar para vocês num primeiro momento, o resultado final, né? Antes da gente mostrar o que eu fiz e realçar também algumas das filosofias que eu tenho falado com vocês ao longo desses últimos meses aí, né? De que o menos é mais, que a gente fazer o que o áudio pede. Eu vou mostrar na prática algumas coisas que eu utilizei, beleza? Então não vamos demorar muito não, vamos cair ouvindo então a master, tá? O resultado final que eu cheguei aqui para vocês terem uma visão. Vou deixar tocando um pedaço maior da música, porque a música é bem grande, ela tem uns 8 minutos e ela vai desenvolvendo, tem vários climas legais, várias sonoridades legais, vários elementos interessantes. Então vou deixar correndo um pouquinho para vocês sentirem um pouco a vibe aí, beleza? Vamos lá.
Beleza, né? Então deu para vocês sacarem mais ou menos aí o espírito da música, né? A vibe, ela tem uma característica até bem progressiva, né? Porque você vê que ele vai desenvolvendo, trabalha muito com climas, assim, né? Então vai desenvolvendo os climas, os elementos vão aparecendo, vão saindo e tal. Então tem esse jogo. Na verdade, a dinâmica nesse tipo de música, a dinâmica vem muito da quando você coloca e quando você tira elementos, né? Então esse que é o lance dinâmico, porque os elementos que movem, né, que carregam a música, que são basicamente, né, os loops, os kicks e tal, a dinâmica é praticamente zero, né? Porque é a mesma batida o tempo inteiro e tal. Só que o lance de você ir adicionando texturas e tirando é o que dá a dinâmica na música em termos de até do próprio espectro, né? E aí agora a gente vai começar a dar uma analisada aqui. Eu voltei aqui, desliguei o track do master, da master aqui e voltei pra gente poder ouvir a mixagem e tal. E começar a mostrar para vocês alguns elementos que eu trabalhei, né? Então eu dei uma organizada aqui. É interessante porque essa música, ela é conduzida basicamente pelos tracks vermelhos aqui, né? Então é muito focado, tem muita energia, muita força nos loops, né? Porque são basicamente 4 loops e um track com kick, né? Então tem muita coisa aqui que é de biblioteca, tem muita coisa que é instrumento virtual, e aqui nada é gravado, é tudo de instrumento virtual mesmo, que ele faz a produção toda, ele trabalha com Logic, na verdade, né? Então tudo aqui é elemento eletrônico. Só que é interessante a gente entender quando a gente trabalha com um elemento eletrônico, porque quando a gente está misturando eletrônico com acústico, tem várias considerações que a gente tem que tomar também, mas todo o princípio parte aqui dessa análise de música eletrônica, tá? Se vocês baterem o olho aqui, até mesmo para ver as próprias ondas sonoras, algumas coisas já vêm muito à tona aqui. Vocês veem que a maior parte das coisas que a gente trabalha aqui são instrumentos já bem processados, né? Então você vê aqui, ó, por exemplo, a onda aqui do chimbal, ela já é quadrada, então ela já é limitada já. O loop aqui, ó, esse loop aqui já é totalmente limitado. Esse daqui, apesar de você não ver a onda totalmente cerrada, mas você vê que é muito já processado, né? A onda fica bem quadrada aqui também e o kick aqui também, né? Então quando a gente está trabalhando com música eletrônica é muito importante a gente ficar ligado com isso. Por quê? Porque o maior erro quando você trabalha com música eletrônica é você começar a fazer uma coisa pelo instinto de simplesmente processar, né? Então eu acho que o trabalho principal que você tem que ter é um trabalho de análise, é você ouvir os tracks e entender o que eles pedem. Então se vocês pararem para olhar aqui nos tracks que são o chão da música mesmo, né? Que são os kicks, os loops, né? Deixa eu solar aqui só para vocês ouvirem, ó. Né? E é um track super pesado, assim, na verdade. Só que se você olhar para ver o processamento que eu fiz, olha só, o track do kick
tá? O que eu utilizei no track do kick? Simplesmente uma expansão, né? À medida que a mixagem foi desenrolando, eu vi que isso aqui estava mais limitado do que o nível do resto da música, então eu expandi. Não tem equalização, não tem compressão, não tem limiter, não tem nada. O track loop 1, olha só, dá uma ouvidinha aqui, que é o track loop 1. O que ele tem aqui? Expansor em multibanda, apenas da banda média alta, tá? Até para vocês compararem um pouquinho, deixa eu voltar no primeiro track, só para ficar mais claro, então. Nesse primeiro track aqui, ó, vou desligar, ele cru tá assim, e tudo tá passando por um processador, já vou falar o que eu utilizei no master aqui também, mas olha só o track cru, só passando pelo master, né? Você vê que ele já é bem processado, já é bem limitado. Então, por esse motivo, eu utilizei um expansor, que é uma estratégia meio que para eu fazer entre aspas, um undo no som, né? Eu desfazer o som. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com áudio de instrumento virtual e áudio de biblioteca, uma coisa que eu tenho discutido muito com as pessoas, o áudio já vem com um processamento, então é como se o track fosse funcionar sozinho, simplesmente. E o que acontece? Quando uma coisa vai soar sozinha, é como se, entre aspas, aquela coisa estivesse masterizada ali para fazer sentido. Simplesmente você dá play, ela vai funcionar completa. O espectro dela não depende de nada, a compressão dela não depende de nada, o limiter dela não depende de nada. Só que o que acontece? Quando você começa a combinar esses tracks juntos, né, e você começa a ajustar os volumes e tudo, você começa a ver que, por exemplo, se tem vários tracks com limiter, a música começa a soar muito ardida, porque tá tudo limitado, você não respira, né? Então, à medida que você vai sobrepondo os elementos, você sente a necessidade de, em um ou outro, você começar a desfazer esse superprocessamento. E uma estratégia que eu utilizo, tanto em mixagem quanto em masterização, é o expander, né? Só que eu utilizo o que a gente chama de upward expander, né? Que é quando você está expandindo o som para cima, né? Então, em vez de você... Ele funciona da mesma maneira, né? O que eu já tenho explicado em alguns vídeos lá do análise de mixagem, quando a gente tem algum problema de supercompressão na mix, essa é a mesma situação. Só que aqui a nossa mix, entre aspas, é um pequeno elemento, ou é um loop, né? Então, quando a gente expande, a gente faz o elemento respirar, né? Então, olha só, de novo, vou tocar seco aqui do jeito que está o kick. Você vê que ele fica bem mordidinho, que tem um limiter ali e tal. No próprio processamento, ou às vezes no próprio instrumento virtual, ele já soa totalmente pronto já. Agora, na hora que a gente usa um expander, olha como é que ele solta. Vou desligar de novo. Ele fica pequenininho, ele fica mordidinho. Na hora que eu expando ele fica mais encorpado, ele fica com a dinâmica mais cheia, né? Tá, mas essa decisão eu tomei ouvindo tudo e chegou num momento que eu falei assim, aquele kick eu acho que ele podia ser mais solto, né? Então, sempre isso é feito com um elemento em comparação ao outro. Então eu senti que o kick em relação ao resto da música tinha que ser um pouco mais solto. Da mesma forma nesse primeiro loop aqui, que eu utilizei uma expansão, só que eu trabalhei a expansão só para soltar um pouco a média alta. Então vamos ouvir como é que ele estava antes. Ele estava assim, ó. Né? Qual que foi a ideia que eu tive? Quando você ouve, isso aqui é um loop, né? É um elemento ali que já tem muitas coisas rolando ali, é um áudio mais complexo, na verdade funciona como se fosse uma, entre aspas, uma mini música, né? Então quando você ouve essa mini música dentro da música, que é o conjunto desses elementos, provavelmente você vai ter que usar artifícios de masterização, e esse daqui foi um que eu utilizei, tá? Que foi uma expansão apenas nas médias altas, porque quando eu ouço isso aqui, na verdade, a parte quicada do bumbo dentro desse loop, ela soa um pouco limitada, soa um pouco presa, né? Então, quando eu expando só as médias altas, olha como é que fica.
som um pouco mais articulado, um pouco mais cheio o som. Olha só, vou desligar só essa banda, olha só. Fica um pouco mais preso, né? Na hora que eu libero aqui, ó. Parece que fica tudo mais vivo, fica mais cheio, fica mais forte, né? Então, acho que o primeiro desafio de você trabalhar com música eletrônica para conseguir realmente uma mixagem eficiente, cheia, forte, é você entender sempre a diferença de nível de processamento. Quando você pega algo de biblioteca, e tem várias bibliotecas aí que nem são tão legais, esses áudios estão até relativamente bem legais, assim, que são loops prontos, né, e são copiados várias vezes e tal. Só que tem várias bibliotecas que já vem o áudio, já vem renderizado. Às vezes você já pega, né, o áudio em 16 bits, só que às vezes a sessão que você está trabalhando, você vai começar a misturar loop com instrumento virtual, então sua sessão está em 24 bits, mas os loops, a biblioteca de áudio estava em 16, então você acaba fazendo uma bagunça, porque você já está pegando algo em qualidade mais baixa até, você está em 16 bits, às vezes já foi renderizado, até para copiar em CD, tem muita coisa que era feito disso aqui para ir para CD, às vezes até para DJ utilizar ao vivo e tal. Então, muita coisa se perde, assim, de algumas bibliotecas, né? A gente acaba perdendo. E essas ferramentas são ferramentas muito importantes, são ferramentas e técnicas mesmo de masterização. Assim, na verdade, eu tenho na minha mente, assim, falo de dezenas a centenas de pequenas utilizações e pequenos truquezinhos de masterização que a gente utiliza na mixagem. E assim, tem dezenas e centenas de situações diferentes que a gente vai precisar utilizar essas ferramentas, né? Então é muito importante você começar a entender os conceitos para você poder extrair o melhor possível da sua mixagem, né? Então tá, aí tem aqui também um outro loop, tem um segundo loop aqui que na verdade eu não senti necessidade de usar nada. Olha só, vamos ver como é que ele tá. Né? No meu ouvido e comparando esse áudio com o resto da mix, na verdade ele está bem balanceado, distribuição do espectro completa, distribuição da compressão por banda completa também, distribuição do limiter está bem legal. Então se você comparar esse com o anterior, você vê que o anterior ele é mais mordido. Olha só, quando eu desligo o ozone aqui, olha só como é que ele é. Você sente que o kick é mais mordido, então ele tem mais limitação do que esse track aqui. Então o meu raciocínio sempre é esse, olha só, vamos ver isso aqui. Ele já soa mais macio, mais balanceado. Então, para mim, o nível de processamento desse aqui seria o que eu chamaria de nível de processamento flat. Então, esse aqui eu não preciso de nenhum processamento. Tá? E aí a gente tem um outro loop aqui, então você vê que são 4 loops, olha só que engraçado isso aqui. Então você vê que se você tiver algum processamento errôneo aqui, você acaba com o seu track, simplesmente, porque uma coisa começa a interferir na outra, a fase do grave de um começa a interferir no som do grave do outro, você cria uma bagunça, na verdade. Então o processamento tem que ser mínimo e tem que ser o processamento preciso, tá? Aqui, ó, nesse track eu utilizei um C4 aqui, também é a mesma ideia do ozone, tá? Só que eu senti a necessidade de, nesse track, eu utilizar o C4 e nesse utilizar o ozone, porque, na verdade, nesse track aqui, eu tive que fazer uma escolha por um outro tipo de filtro de crossover aqui. Eu não vou entrar em tanto detalhe nesse vídeo, porque são coisas de masterização, mais pra frente eu vou falar. Mas quando você trabalha com o ozone também, você tem como selecionar para qualquer processador multibanda, você seleciona o tipo de crossover. E aí o ozone ele tem uma opção que é chamada hybrid, que na verdade é uma mistura de crossover com filtro analógico e filtro digital, então ele dá uma sonoridade mais moderna e tudo. Quando eu utilizava o processamento com filtro analógico, na verdade ele até meio que cancelava um pouco da fase do grave, aí não ficava tão legal, aí eu senti necessidade de nesse track utilizar o ozone. Mas nesse aqui o C4 já me resolveu bem e na verdade eu precisava só um pouco de compressão nos médio graves, tá? Então olha só, vamos ver o track limpo, sem nada, ele tá assim, ó. A gente tem muita informação
né, nos médio graves ali e tal, e na verdade não é equalização, né? Isso aí é uma coisa que também eu vou explorar nos meus cursos online também, para você poder aprender a distinção, para você poder identificar o tipo de processamento que você precisa. Porque às vezes você entende que tem alguma coisa no grave ou no médio grave, só que às vezes você trabalhar um processamento errôneo faz você dar 1 milhão de voltas, às vezes você nunca vai conseguir chegar no som que você quer, né? Então eu tenho desenvolvido uma técnica para a gente começar a entender qual que é o tipo de processamento que você precisa, né? Você identificar, você sabe que tem um problema no grave ali, só que esse problema no grave, ele pode ser resolvido de dezenas de formas diferentes. Às vezes o problema não é no grave, às vezes não é a equalização do grave, como é nesse caso aqui. O problema não é na equalização do grave, o problema é na compressão do grave. Mas o problema também pode nem ser no grave, o problema pode ser alguma coisa no agudo que reflete no grave, né? Então são aquelas sensações que você tem. Às vezes se o track tiver, por exemplo, limitado demais, ele vai prender, né, por exemplo, o kick, igual a gente está vendo aqui, ele vai prender o kick e tudo mais, mas ele pode criar uma consequência na região de grave também, né? Apesar dele estar segurando o kick lá no 3, 4K, esse movimento do limiter gera muito problema, é o que eu tenho falado nos vídeos até de masterização, né? Para quem não assistiu ainda, assisti aquele vídeo que eu fiz para fazer ficar alto, né? Quando eu falo, eu analiso as masterizações e tal, e eu até falei de várias masterizações de sertanejo, né? Que a galera tenta fazer ficar alto e tal. Quando você faz ficar alto, você acaba criando poças de ressonância, né? E essas poças de ressonância são consequências do fato do limiter estar num ponto muito baixo. Então, quando o limiter está num ponto muito baixo, você acaba criando problema não só nas altas, que fica mordido demais, fica irritante até mesmo, né? Mas como você está apertando o limiter, o seu espectro como um todo vai chegando mais perto do threshold ali, ele vai segurando tudo, ele acaba amassando o grave também. Então, o seu grave acaba tendo problemas, né? Então, você saber identificar qual que é o tipo de problema, se é uma equalização, se é uma compressão, se você tem que expandir alguma coisa, se você tem que limitar alguma coisa, se você não tem que fazer nada, né? Ou se você tem que, sei lá, trabalhar uma dispersão do campo estéreo, principalmente nesses elementos, nesses tracks que são tracks complexos, né? Por exemplo, o loop é basicamente uma mini música dentro da música, né? Então a gente tem 4 mini músicas dentro da música aqui, né? Então você entender e processar o mínimo possível, ou seja, só processar o que você precisa é fundamental. Então vou tocar mais uma vez aqui só pra gente ouvir o processamento dele sem nada. Presta atenção nos médio graves ali, ó. Aí eu ligando o processador, olha como é que limpa o médio grave. Tá, vou desligar aqui. Desliguei só a banda, vamos lá. Tá? Vou ligar, só o médio grave. Né? Já dá uma clareada, né? Vamos ouvir aqui agora, tem o loop 4 também. Aí esse loop 4, ele é um que não tem informação grave. É assim, não tem bombo, né? Não tem kick, ele trabalha mais uns brilhos, olha só. Né? E esse track está bem macio, esse loop está bem macio, né? Então o nível de equalização dele, a distribuição do espectro está legal, a distribuição da compressão ao longo das bandas está legal, a distribuição do limiter, na verdade ele tem, né, um certo tipo de processamento e tal, mas a gente não consegue ouvir que tem um limiter atuando ali muito claramente. Então, por exemplo, esse loop 4 e o loop 2 eu não tenho nenhum processamento. No entanto, os outros loops, eu só utilizei uma leve expansão, né? Na verdade, no kick, no loop 1, e no loop 3 eu utilizei uma compressão no médio grave. Então, olha só, vamos ouvir aqui a base da música, que são basicamente só esses kicks. Vamos ouvir vamos ouvir sem o processamento primeiro, tá? Eles estão assim, ó.
né? Então, analisando de uma forma global, a gente ouve muito uma massa de né, a região do médio grave ali, principalmente. O grave nem se fala, porque o grave, na verdade, é uma característica das bases ali, dos loops, terem um subgrave fortíssimo, mas na verdade esse subgrave, ele deve permanecer aí, ele na verdade ele é característica dos loops, né? Porém, o médio grave é um pouco sujo. Por que ele é um pouco sujo? Justamente por esses fatos que eu falei, né? No loop 3 a gente tem um excesso de médio grave ali, e nos outros dois loops a gente tem aquele limiter ali que está forçando muito o áudio, né? Então quando a gente expande, a gente solta. Então olha só, ouve mais um pouquinho sem nada, depois eu vou ligar só o processamento aqui para vocês entenderem, né? Tá, vou ligar o processamento aqui, ó. Sem de novo. Com processamento. Né, vocês veem que dá uma diferença assim, brutal, né? Quando você limpa ali o médio grave, na verdade, você segura aquela região e você clareia mais as altas e clareia mais o subgrave, que é onde tem que acontecer, tá? E uma dica que eu venho dado para todo mundo, que às vezes tem gente pirando com analisador de espectro e tal, não pirem com analisador de espectro, tá? Porque senão vocês vão ver um espectro desse aqui, ó, olha só o que acontece, presta atenção no subgrave, olha a quantidade de energia que tem no subgrave em comparação com o resto, olha só. Nessa região de 50 e 60 ela é muito forte, mas ela é muito forte, não adianta você tentar abaixar isso aqui não, para você igualar no analisador de espectro, tá? Se você fizer isso, você acabou de acabar com a sua música. Por quê? Porque isso aqui, o analisador de espectro não te diz musicalmente o que está acontecendo. Só que a gente sabe muito bem que na música eletrônica, musicalmente, esse excesso de subgrave, não é um excesso de subgrave, é porque a região de subgrave tem muita energia, tem muito kick. Isso a gente não vai matar. Tanto é que o processamento final disso aqui é só isso, tá? Não tem nenhuma equalização, nenhum kick, não tem submix, na verdade. Essa mix foi até uma mix um pouco, igual eu falei, né? A música eletrônica é um pouco como exceção, né? Tem muitos poucos submixes aqui, auxiliares de efeito e tal, muito pouca coisa, né? O processamento é feito meio que... Eu compreendo a mixagem na música eletrônica como se fossem pequenas entidades diferentes que vão tentar conviver ali e você fazer uma colagem, uma montagem daquilo tudo. Só que muitas vezes os elementos eles estão convivendo em universos diferentes, né? E vocês vão ver, à medida que continuar o vídeo aqui, eu for apresentando outros elementos, a gente vai entender muito bem que tem alguns elementos que eles funcionam meio que como um elemento de colagem, um elemento de efeito. Às vezes eles têm que ter os seus próprios os reverbs, um reverb para cada track diferente, não tem aquele lance igual na mixagem de uma banda, de você ter um reverb global. Você pode até ter, mas de uma forma diferente, a gente raciocina como se cada instrumento ali, cada elemento tivesse uma vida própria. E a gente tem que tentar enfatizar essa vida própria de cada um deles para a gente conseguir fazer e criar um cenário, que na verdade é um cenário que não existe no mundo real, é música eletrônica, né? Então a gente pode levar a música para qualquer lado. Então, como nada existe dentro do mesmo ambiente, a gente pode criar pequenos ambientes até para cada instrumento, né? Mas é importante entender que, por exemplo, no chão da música mesmo, que é esse trabalho todo dos kicks, dos loops, não tem nenhuma equalização, né? Aí eu só tive um trabalho de processamento no master da minha mixagem
que tem um compressor multibanda aqui, né, que está comprimindo um pouquinho de tudo, ó. Vou até ligar aqui para vocês verem. Né? A gente tem um trabalho de equalização também no master, tá? No master a gente tem uma filtragem aqui. Olha só, tem um high pass aqui em 23 Hz, que é pra gente segurar essa massa super, ultra, mega forte no subgrave, tá? Só que ao mesmo tempo, a gente cria uma massa aqui, eu dou um boost aqui por volta de 130 Hz, que é para começar a trazer mais ronco, né? Um boost por volta de 180, mais ronco. Então, na verdade, a minha intenção é mais de aumentar a força do médio grave, porque já tem muito subgrave. Só que ao mesmo tempo, a música como um todo, ela tem muita força no grave, então a gente tem que valorizar isso, tá? E a gente tem também um boost por volta de 3K aqui, e também um boost mais alto ainda por volta de 8K, para dar o ar na música, né? Isso aqui tudo é o processamento global, não tem nenhuma equalização nesses loops, tá? E depois ainda tem um plugin aqui que é o Vitamin, que é basicamente um excitador, né, e tem uma leve excitaçãozinha muito sutil nas média altas aqui, só isso que é o processamento desses tracks. Né? Então você vê que eles passam por aqui, tem track que não tem nenhum processamento, ele passa pelo master e depois foi para masterização, eu separei, fiz numa outra sessão e tal, mas você vê que o processamento tende a ser muito simples. Por quê? Porque os tracks tendem a ser bem processados já, eles estão num nível de processamento que demanda nada ou quase nada da gente fazer. Então, sempre que eu tô falando com vocês, esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas, falando sobre música eletrônica, é muito importante a gente entender qual que é o status desse track e como que você vai encaixar isso em relação aos outros, tá? Então, beleza. E o grande lance aqui é entender também quais são os outros elementos que fazem parte do que a gente pode chamar de base da música, né? Então, a gente viu aqui que a gente tem esses loops e tem o kick como base da música, né? E a gente tem mais alguns outros elementos aqui, por exemplo, tem shaker, tem chimbal, né? Tem alguns elementos aqui que fazem parte também, que eles vão, na verdade, aparecendo ao longo do arranjo aqui, né? Eles não ficam o tempo inteiro. E só mais pra frente que o baixo vem aparecer, que na verdade são pequenas porções de baixo ali e tal, com um efeito bem legal. E aqui tem uma região mais pra frente onde entram outros elementos de baixo mesmo, de elementos com subgrave e tal. Vou mostrar pra vocês, tá? Então só pra vocês entenderem aqui o que está acontecendo na música e o que tem de detalhe e de processamento também. Mas vocês veem que, de uma forma geral, são muitos poucos plugins que eu utilizei, tá? Em média, assim, é 1 ou 2 plugins por track, né? Alguns tracks sem nada mesmo. Um ou outro track tem mais processamento, porque na verdade são elementos que são menos processados ou até elementos que eu quis colorir mais, tá? Mas de uma forma geral é bem picadinho mesmo, pouca coisa, e a ideia mesmo da mixagem é você tentar minimizar. Você só vai utilizar mais coisas quando você realmente precisar de mais coisas, né? Não tem uma regra definida, tá? Mas de uma forma geral, se você precisar de mais de 5 ou 6 plugins, alguma coisa está errada ali, tá? Você consegue resolver, e tem o porquê, né? Então é importante quando você utilizar, você saber explicar para você mesmo quando você está utilizando mais plugins, tá? Então é bom você ter muito claro isso. Por exemplo, esse track aqui, ó, de strings, eu tenho Culture Vulture aqui, que é na verdade uma unidade de distorção, né? Isso aqui da Universal Audio é bem legal. Depois tem uma equalização, que nada mais é do que um High Pass Filter, só, tá? Depois você tem uma compressão, aí você tem um reverb que eu inseri aqui, que é o Deverb, que é um reverb mais simples do Pro Tools, que quando tem tracks assim que eu tenho que utilizar muitos reverbs, eu acho um reverb muito efetivo, porque ele é prático, rápido de usar, muito facinho. Tá, eu já cansei de ver, às vezes, vídeos até do Dave Pensado e outros engenheiros de mixagem que trabalham com artistas pop americanos mesmo e tal. Cara, eu cansei de ver mixagens assim de
do top 10 da Billboard, assim, os caras mixando várias coisas com reverbs tipo Deverb mesmo, várias coisas com equalizações super simples, né? Então funciona super bem, é bem efetivo, você sabendo utilizar, obviamente. E aí eu tenho um outro equalizador aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, que é um outro High Pass Filter. Aí você fala assim, pô, mas você usou um High Pass Filter aqui, um aqui, utilizei, sabe por quê? Porque o Deverb, ele é uma unidade de reverb, a gente nem falou sobre reverb aqui no canal e tal, mas ele não tem um controle de equalização para os graves, tá? Ele não tem um High Pass Filter para os graves do processamento do próprio reverb, né? Então, quando eu utilizo o Deverb, se eu sentir necessidade, às vezes eu uso um High Pass aqui, que na verdade é um High Pass para cobrir o grave do reverb. Tá? Simplesmente porque eu inseri. Porque o que acontece? Se eu for utilizar reverbs diferentes, e aqui nessa música eu tenho mesmo muitos reverbs diferentes, eu vou utilizar tipo um auxiliar para cada reverb, vai ficar muita coisa, assim. Às vezes eu prefiro otimizar para esse tipo de música quando eu estou mixando, eu prefiro otimizar e já fazer os reverbs como inserts também, muitas vezes, porque são efeitos específicos. Às vezes aquele reverb com aquele tempo, com aquela equalização, só vai ser para aquele track específico, entendeu? O conceito um pouco da mixagem é um pouco diferente de quando você está trabalhando a mixagem de rock ou de uma banda e tal, que você tem um conceito de sala e tal. Você pode até tem alguns inserts que eu coloquei aqui também, tá? Tem algum delay especial, aí tem alguns inserts tipo reverb da voz, porque tem 2 tracks que tem reverb, aí eu quis utilizar. Halverb aqui, que tem alguma outra coisa que eu utilizei. Mas assim, de uma forma geral, eu utilizo muito assim, efeitos e reverbs como insert em música eletrônica, porque otimiza o meu trabalho, mas você tem que ser muito cauteloso e você tem que entender muito bem a essência do processamento de reverb, a essência do processamento de delay, para você não embolar o track e para você não confundir, porque às vezes você vai ouvir um grave sujando aquele track, você vai achar que é um grave do som, e não é um grave do som, é um grave do efeito, entendeu? Então você ter esse discernimento demanda um estudo mais detalhado de processamento de efeitos, tá? Mas vou voltar para o assunto que a gente estava falando aqui, que é o lance dos elementos base, tá? Então a gente tem aqui o shaker, que basicamente aqui nesse shaker eu só equalizei, tá? Então olha só, o processamento do shaker sem nada ele tá assim, ó. Ele está um pouquinho opaquinho e tal, mas não tem nenhum problema de dinâmica, por exemplo, eu não utilizei nenhuma compressão nele. E isso é outra coisa importante, a gente não precisa utilizar compressão em todos os tracks, né? Então olha só com a equalização como é que tá. Bem mais vivo, né? Olha só, desligado. Ele fica meio... Liga a equalização, ele dá um ar, né? Só para ficar claro o que eu utilizei aqui. Tem um high pass para cima de 130 Hz, mais ou menos, né? Filtrei bastante ali. Ainda tiro o grave, abaixo de 180 eu tiro o grave ainda. Tiro o médio grave por volta de 300. Dei um pouquinho de boost por volta de 3.2, 3.3 e bastante alta, por volta de 8.2, por aí. Então você vê que a essência é o quê? Eu dei brilho, tirei médio grave e tirei grave. Então é um trabalho em combinação. E ainda tem um low pass filter e um high pass filter aqui, filtrando. Então na verdade eu jogo a tendência de jogar o espectro mais para o meio, né, do bolo de frequências ali. A gente tira as altas e tira as baixas. Tira mais baixas, na verdade, porque a gente quer que ele brilhe mais. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar das pontas também, porque já tem muita informação alta aqui, né? É um shaker, é uma coisa mais brilhante, né? Aqui a gente tem também um processador no chimbal, né? Ele entra aqui, ó. Desliguei. A filosofia é mais ou menos igual, olha só, ligado. Só para dar mais ar e tirar grave, tá? E depois a gente tem aqui, ó, né, que é um cowbellzinho, que na verdade não tem nenhum processamento a não ser um reverb,
tá? Olha só como é que ele tá cru. E o que eu senti necessidade de fazer nele foi só aplicar um reverb. Que dá toda a diferença, né? Vamos dar uma ouvidinha aqui na base. Nessa parte aqui, até que esses elementos já estão tocando, vou desligar o processamento todo, só passando pelo master, né? Vamos ouvir como é que tá, sem nada. Com processamento, tá assim, ó. Vocês veem que a gente aumenta o nível de profundidade do próprio track pelo simples fato da gente organizar o espectro entre esses elementos, né? Você vê que não tem basicamente nada aí, né? A gente acabou tirando o grave, né, do shaker, do chimbal a gente tirou grave, mas tirando esses dois tracks não tem nenhuma equalização ainda. E você vê o tanto que já muda o áudio, né? Por quê? Eu estou usando o que o áudio pede aqui. O bell, por exemplo, olha só que diferença absurda que dá. Quando eu desligo o reverb aqui, olha só, presta atenção nesse cowbellzinho. Ele fica fora da música. Quando eu ligo o reverb, o próprio reverb já equaliza o track, já dá dimensão, olha só. É uma combinação, isso é uma coisa que, na verdade, leva alguns anos para a gente entender. Porque a equalização, você não necessariamente tem que dar grave numa coisa para ela soar grave em relação ao resto, entendeu? Esse conceito de, quando eu falo de audição relativa, pega um pouco disso, assim, que na verdade... para uma coisa soar grave, você tem que arrumar forma de abrir um espaço nas outras coisas para que o grave dessa coisa apareça. O grave está ali, entendeu? Ou o agudo está ali, ou a compressão está ali, né? Leva um tempo para você começar a perceber que você constrói um timbre na mixagem, você constrói o som da mixagem. Isso tudo nasce da combinação das coisas, não são coisas isoladas. Entendeu? Se eu tivesse um outro elemento aqui, se eu tivesse um outro loop, se eu tivesse, sei lá, em vez de ter um chimbal fechado, fosse um chimbal aberto, fosse um outro tipo de chimbal, talvez o processamento de todos os outros tracks seria totalmente diferente. Sabe por quê? Porque uma coisa inspira a outra, né? Então é muito importante a gente ficar claro e ter essa noção de que o timbre de um elemento é definido pelo timbre de todos os elementos juntos na proporção que eles estão. Se eu pegar isso aqui, né, assim como eu mostrei no vídeo do beabá da mixagem, se eu abaixar um desses loops aqui, o timbre do cowbell vai mudar totalmente. O timbre do chimbal vai mudar totalmente. O timbre do shaker vai mudar totalmente. Entendeu? Por mais que num primeiro momento você ache, caramba, que absurdo, não faz sentido e tal, então faz aí para você ver. Pega na sua mixagem, pega a mixagem pronta, aí quando você considerar ela pronta, você pega o seu bumbo e abaixa, e fica 1 minuto ouvindo. Você vai ver que o som da sua voz vai estar estranho, o som do seu baixo vai estar estranho, o som da caixa da bateria vai estar estranho, o som da guitarra vai estar estranho, porque o som de tudo isso depende do bumbo estar no volume que estava, no espectro que estava, com a equalização que estava, com a compressão que estava, entendeu? Isso aí é um conceito que é uma forma diferente de você pensar em áudio e é fato, entendeu? Porque o seu ouvido ouve uma soma de sons, o seu ouvido não ouve um som. Quando eu toco isso aqui e eu estou ouvindo o som do cowbell, ele está funcionando desse jeito porque eu estou ouvindo o som do cowbell dentro dessa massa. Olha só a diferença que dá. Se eu tocar o cowbell aqui, você tem uma percepção.
verdade você nem ouve o grave do cowbell. Só que se eu pegar o cowbell e tocar aqui, você vai começar a ouvir o grave dele. Você ouve o có, você ouve o 200 Hz dele. Só que com tudo tocando, o 200 Hz dele some. Por quê? Porque o 200 Hz do resto é mais evidente. Né? Parece um conceito estranho, mas na verdade é mais óbvio do que parece, né? Então, só para a gente encerrar essa parte base aqui, e eu vou até dividir esse vídeo, eu acredito que em 2 partes, porque tem muito elemento para eu mostrar aqui. Se não der em 2 partes, eu vou mostrar em 3 e tal. Mas eu quero dissecar para vocês alguns detalhes interessantes, algumas coisas, mas eu quero mostrar o último elemento fundamental dessa música aqui, que são as inserções de baixo, tá? E tem um tipo de baixo bem legal, um baixo bem metálico, assim, o som, né? É esse baixo aqui, ó. Tem uma sonzeira esse baixo, vou deixar tocando esse pedacinho aqui, ó. Animal esse baixo aqui. Tá, o que tem de processamento nesse baixo aqui? Só para vocês terem uma ideia. Tem uma leve compressão, tá? Vou desligar a compressão, tá assim, ó. Tá vendo que ele fica meio... ele fica mais fechadão. Deixa eu até desligar aqui, porque na verdade tem uns... Eu utilizei um filtro, um high pass lá embaixo, até abaixo de 20 Hz, é só para segurar o subgrave e segurar um pouquinho das altas. Só isso que eu fiz, olha só, vou desligar aqui. Na hora que eu ligo o processamento aqui, ó. Fica mais cheião, né? E a ideia que eu tive aqui de você filtrar as altas e filtrar os graves é justamente para deixar o baixo mais médio, mais roncado. Por quê? Porque, na verdade, a essência dos loops ali está muito no subgrave. Então, a gente tirando ele um pouquinho do subgrave, tirando um pouquinho das altas, a gente já joga ele mais pro miolo, né? E você trabalhando essa compressão, você acaba comprimindo mais o médio grave. Ali o baixo vai ter essa sensação um pouco mais roncada, que é justamente o que ele precisa para aparecer nesse bolo aqui, né? Então olha só para vocês terem uma noção do processamento do baixo sem nada, ele tá assim, dentro da base processada, olha só. Ele acaba que se funde um pouco com os próprios kicks dos loops e tal, né? Ele dá uma sujada. Na hora que a gente liga o processamento, ele sai fora um pouco, ó. Ele fica muito... Ele fica com um drive na frente, assim, né, mais fortão e tal. Ele sobrepõe aquela massa. Então, quer dizer, o que eu tô fazendo, basicamente, né, se eu olhar em termos de cores, e eu gosto de fazer isso muito, na minha cabeça fica muito claro quando eu tô olhando as coisas por espectro, mas se você fizer uma comparação com cor, é muito fácil. Que é o seguinte, os bumbos ali, o loop e tal, a região dos bumbos, kick, subgrave e tal, é tudo muito preto, mas preto mesmo, preto escuro. Esse baixo, ele tem que soar meio marrom escuro. Ele não pode soar preto, porque senão você não vai ver ele, simplesmente, entendeu? Então, quando você troca a cor dele do preto escuro para um marrom, né, é bem escuro, mas é um marrom, não é um preto, você consegue, olhando ali, distinguir as duas coisas. O baixo, a base, a região super grave dos loops ali, ele tá pretão, e isso aí tá, tipo assim, tá dark, mas tá um dark com uma certa textura meio amarronzada. Então você consegue ver que tá bem forte ali, tá denso, mas tem uma gradação de cor.
entendeu? Então isso é muito importante, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esses elementos dessa produção. No começo do vídeo eu até esqueci de falar também, o nome dessa música é Turnaround, né? A música do Sérgio Pereira, desse meu brother sul-africano, londrino, juiz de forano do mundo inteiro. Ele tá até morando na Holanda agora, holandês também. Né? Então é legal fazer essa junção de culturas aí e mostrar, né, para vocês também que tem gente do mundo inteiro fazendo música boa e com linguagens diferentes, né? Porque, por exemplo, essa é uma linguagem totalmente diferente da minha linguagem mesmo de música, que eu nasci tocando rock, tocando pop, tocando MPB, blues, jazz, enfim, outras coisas, né? Então o universo da música eletrônica é um universo bem diferente para mim, né? Eu não tenho até o conhecimento de produção de música eletrônica, dos gêneros mesmo, né? Qual que é a característica principal de um kick de techno, qual que é a característica principal de um kick de trance, como é que você utiliza um efeito sei lá, num outro estilo qualquer, eletrônico, num house, né? Mas o grande lance é o seguinte, na mixagem, quando você está mixando, não existe esse negócio de estilo. A mixagem é muito calcada no que o áudio está te pedindo, né? E no seu bom gosto e no seu background de música, independente se você ouve techno, se você ouve trance, se você ouve psychotrance, se você ouve progressive psychotrance, ou se você ouve hip hop, se você ouve sei lá o que. Independente do estilo que você ouve, você cria um background musical que você consegue lidar com qualquer estilo, na verdade, em termos de áudio, tá? Se você me pedir para produzir uma música eletrônica, obviamente eu não vou ter a mesma linguagem que o Sérgio tem para produzir música eletrônica. Por quê? Porque o cara vive música eletrônica. Então, ele vai ter, eu queria ter um som de bumbo desse jeito, um som de baixo desse jeito, porque o estilo que eu gosto é desse jeito. Ou às vezes eu queria ter um synth desse jeito, eu queria ter sei lá, um strings desse jeito, porque são coisas estilísticas. Mas quando você sai do processo de produção eletrônica e parte para fazer com que isso se torne um produto, se torne uma música, existe uma fase chamada mixagem, e a mixagem é indiferente do estilo que você tem como background, entendeu? Então se você está acostumado a mixar música eletrônica, por exemplo, e você entender, você realmente for um bom mixer de música eletrônica, você entender, você vai pegar uma música de country, você vai mixar. Entendeu? Você vai pegar uma música de rock, você vai mixar, entendeu? Você tem o seu background, basta você entender as fronteiras estilísticas também. Não adianta eu, por exemplo, estar mixando essa música aqui e eu querer que, sei lá, que não tenha esse grave aqui, por exemplo, porque eu acho que a música tem que ser mais média, tipo, sei lá, um rock. Entendeu? Então não faz sentido, eu tenho que ter um conceito estético ali, né, mínimo, né, de referência, de ter ouvido várias coisas e tal, mas você tem que ter um conceito estético que vai fazer você te levar para mixagem, mas o processo de mixagem, ele independe do estilo, né? O que vai dizer como você vai conduzir as coisas ali, tecnicamente falando, é o próprio áudio, né? E aí entram considerações estilísticas também, por exemplo, eu não queria o shaker desse jeito, eu queria um shaker com efeito que não sei o que lá. Aí são questões estilísticas, né? Mas em questão de encaixe de áudio, isso é independente do estilo, né? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, até porque a gente vai falar muito sobre questões estilísticas também nos próximos vídeos, né? Mas esse daqui foi o pontapé inicial desse lance de música eletrônica. Espero que abra muitas ideias para vocês, que traga a solução de vários problemas, porque eu imagino que vai trazer, e que também vai trazer muitas dúvidas também, que é natural, né? Porque tem muita gente trabalhando com música eletrônica e misturando elementos de música eletrônica em músicas do dia a dia. Quem faz hip hop, quem faz rock, quem faz até jazz, né? Misturado com uma coisa meio lounge, assim, e tal. Mas a gente tem que entender os conceitos de cada fonte de processamento, né? Então é importante entender tudo isso, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de dar um like na minha página do Facebook. Fiquem ligados aí, porque essa semana vão ter umas novidades bem legais aqui no canal que eu vou postar, umas novidades para vocês, tá? Então fiquem ligados aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!